tema da mensagem é avivamentos de oração, porque eu creio que Deus está avivando a sua igreja e nos chamando para orar. Porque por muito tempo nós somos uma igreja, irmãos, que nós temos muito recurso. E quando a igreja tem muito recurso, tem pouca oração. Porque não tem dependência de Deus. Só que uma igreja que não tem recurso nenhum só depende do Senhor. E não que ter recursos é ruim, mas parar de depender do Senhor é ruim. Então, mesmo com todo esse recurso, esse prédio belo, líderes abençoados que nós temos, nós devemos voltar a depender do Senhor. Nós devemos ter uma vida piedosa, uma vida de entrega ao Senhor, uma vida de oração, uma vida de devoção ao Senhor. Sabe, muitas vezes nós oramos muito por bênçãos, não que seja errado. Mas que Deus me abençoe no meu trabalho, que Deus me abençoe na minha casa, que Deus me abençoe no tal e fulano, mas nós negligenciamos a vida com o Senhor, a vida íntima com o Senhor, a vida de oração, a vida da igreja orando. E o objetivo dessa mensagem é te despertar para isso, dessa série de mensagens, te despertar para a oração. Então nós vamos falar sobre a importância da oração, quais os tipos de oração, maneiras práticas de orar. Nós vamos falar sobre tudo isso. Mas hoje eu quero falar sobre o resultado de uma vida de oração. O que produz uma vida de oração? Quantos aqui gostariam de viver um avivamento pessoal? Levanta a sua mão. Você sabe o que é um avivamento? Sabe? Avivamento é Deus restaurar aquilo que estava morto. Avivamento é Deus dar uma nova porção para aquilo que estava raso. Avivamento é Deus fazer de novo. Então, quando você fala que você quer viver uma vida, um avivamento pessoal na sua vida, você está falando para Deus: eu quero ser incendiado, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero viver a plenitude do Espírito Santo dentro de mim. Sabe, desejar mais da presença dEle, desejar ter experiências profundas com o Senhor. Quando você fala que você quer ser avivado, é isso. É porque o seu desejo não vai estar nas coisas dessa terra, vai estar nas coisas do céu. Vai estar na presença do Senhor. Mas quantos aqui gostariam também de ver um avivamento na nossa comunidade? Você já imaginou? Nós temos cultos cheios da presença de Deus como esse. O culto estava maravilhoso, estava cheio da presença de Deus. Mas cultos abençoados, onde pessoas vão chegar aqui, enfermas e serão curadas. Pessoas chegarão aqui na cadeira de rodas e sairão andando. Pessoas cegas voltarão a ver, surdas voltarão a ouvir. Pessoas serão salvas todos os cultos. Quantos gostariam de ver isso? Eu também. Quantos aqui gostariam de viver um derramar do Espírito sobre a cidade? O transbordar desse rio que vai acontecer aqui dentro, lá fora. Alcançando os hospitais, alcançando os asilos, as escolas, o poder público, alcançando a cidade toda. O Espírito sendo derramado por toda a casa, toda a família. Você gostaria de ver isso? Eu também. E sabe, irmãos, isso já aconteceu no decorrer da história, por várias vezes. E hoje eu quero contar alguns testemunhos, e eu quero dar 2 exemplos bíblicos e 3 testemunhos de avivamentos que aconteceram e que aconteceu isso que eu estou falando para vocês, para inspirar a igreja a buscar o Senhor. Porque, irmãos, o avivamento não acontece não por causa de Deus, mas por causa de nós. Se nós nos voltarmos a Deus e buscarmos a Deus, Deus derrama. A Bíblia diz que Ele não está com o braço encolhido para não dar. Ele quer nos abençoar, mas Ele precisa encontrar pessoas, precisa encontrar uma igreja que está disposta a pagar o preço a isso. Quantos estão entendendo? E o mais interessante de tudo isso, desse avivamento pessoal na comunidade, na cidade, é que você pode fazer parte disso. Deus não faz acepção se Ele é o mais ungido ou menos ungido. Deus está procurando homens que estejam dispostos a servir a Ele nessa cidade.
a entregar a sua vida em prol de algo maior, a desejar o reino acima de todas as coisas. Não é só vir num culto, não é ser um religioso bom, não é ser um homem, uma mulher, um jovem excelente, é clamar para que vidas sejam salvas, para que as enfermidades que o diabo coloca nas pessoas sejam cessadas, para que as famílias sejam restauradas. As famílias têm sido destruídas. E nós passamos, e o pastor vive isso numa intensidade muito maior, aconselhando casais e homens com famílias destruídas. Mas deixa eu te falar, se nós buscarmos a Deus, Deus vai sarar a nossa terra. Deus vai sarar o teu casamento, Deus vai sarar as suas finanças, Deus vai sarar tudo que você tem. Olha o que diz em Isaías capítulo 6, verso 8, se puder colocar na NVI. Então Deus está procurando pessoas, e olha o que Deus diz. Diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando. O Senhor estava conclamando, o Senhor estava falando, o Senhor estava declarando, o Senhor estava clamando. E o que ele estava fazendo? Quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, através da história, nesses 6.000 anos de humanidade, Deus sempre procurou homens que estejam disponíveis para ser usados por Ele. Isaías foi um deles, mas Abraão também foi, Noé também foi, Josué foi, Moisés, Davi, Jesus, os apóstolos, os mártires, eu, você, todos aqueles que se dispuserem a serem um canal de Deus na sua geração serão usados por Deus. E você, às vezes você fica pensando, mas o que eu tenho a ver? Na história, Deus sempre escolheu os improváveis. Você não precisava ter qualificação, você não precisava ser o mestre dos mestres, não, você só precisava estar disponível para Deus. Mas hoje também Deus procura um povo, não só uma pessoa, porque Deus está constituindo uma igreja. Então Deus procura um povo. Olha o que diz lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, fala, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Deus está procurando um povo que ora, que clama, que se arrepende, que busca a sua face. Então não é mais só com um homem, é com um povo escolhido, e o povo escolhido é a igreja do Senhor. Se você faz parte dessa igreja, o que eu oro a Deus e o que eu estava pedindo para Deus é que Deus te desperte para essa verdade, que Deus te dê revelação, porque eu posso passar aqui 40 minutos aqui gritando, pregando, mas se Deus não abrir a sua mente e você entender que foi você que Ele escolheu, nada vai mudar. Você vai voltar para sua casa, vai comer seu frango na hora do almoço, e domingo que vem você vai estar aqui de novo como um bom religioso. Mas se você receber revelação no seu espírito que você está aqui, você foi chamado para isso, você está sendo despertado para algo muito maior do que você imagina, você vai sair daqui diferente, irmãos. Se eu e você nos posicionarmos em oração, Deus virá e sarará a nossa terra. Essa terra precisa ser sarada, irmãos. Todos concordam comigo? Irmãos, há tanta injustiça no mundo, há tanta coisa que precisa ser consertada nessa cidade, e às vezes as pessoas ficam reclamando no Facebook, falando isso, faz grupo de reclamação, faz um dos maiores grupos que existe é o Reclame Aqui, porque o povo gosta de reclamar, mas não se levanta e não se dobra diante de Deus, para que Deus sare a nossa terra. A nossa resposta não está no Reclame Aqui, a nossa resposta está em Deus, em buscar a face de Deus, sem se cansar, sem parar, sem desanimar.
E eu quero dar o primeiro exemplo bíblico, está lá em Esther, capítulo 4, verso 15. Para quem acredito que todos conhecem a história de Esther, eu não vou passar toda por ela, porque senão eu não consigo falar o restante. Esther foi rainha, e aí ela está lá como rainha, e o povo judeu recebe uma sentença de morte. Um homem chamado Ramã, oficial do rei Xerxes, chega para o rei e fala assim: esse povo não quer te adorar. Quando você pede para todo mundo se prostrar, esse povo não se prostra. O Senhor permite que eu mande matar todos eles? E aí o rei Xerxes, como não ligava muito, falou: faz o que você achar melhor. Se eles estão incomodando, faz o que você achar melhor. Então é decretado a morte dos judeus. E aí Mardoqueu, um homem, e essa história tem dois personagens principais, Mardoqueu e Esther. Mardoqueu se levanta como representante do povo judeu e procura Esther e manda um recado para Esther: Esther, você está aí no palácio, nós vamos morrer, mas se você não fizer nada, não pense que você vai ficar aí de boa não, porque uma hora eles vão descobrir que você também é judeia e você vai morrer. Então Esther se levanta e manda um recado para Mardoqueu, fala o seguinte para ele: pede para todo o povo jejuar e orar. Ninguém vai comer nada dentro de 3 dias. Vai todo mundo orar e jejuar. Então acontece um avivamento, o povo se reúne, o povo não come, ninguém come nada. E eles começam a clamar diante do Senhor, pedindo misericórdia para que Deus os livrasse da morte. E aí o que acontece? Acontece um milagre sobrenatural. Porque Esther toma coragem, é cheia do Espírito, toma coragem para entrar na presença do rei. Não podia entrar na presença do rei sem ser convidada, mesmo ela sendo esposa, não podia. E aí ela entra na presença do rei de uma forma sobrenatural. A Bíblia fala que Deus toca o coração do rei e ele permite a entrada dela, e ela vai lá e intercede pelo povo. E aí a Bíblia conta que há um milagre sobrenatural, o decreto é cancelado e aquele povo é salvo. Sabe por quê? Porque um povo se dobrou para orar. Porque um povo decidiu jejuar e orar e buscar o único que tem resposta para essa nação. O povo não ficou desesperado: vamos criar uma cidade refúgio, vamos para algum lugar. Não, eles falaram: vamos buscar o único que pode resolver essa situação. Nós precisamos aprender com essa história que a nossa dependência tem que ser do Senhor. Não importa se você é pobre, não importa se você é rico, se você tem muito ou pouco, a sua dependência tem que ser do Senhor. Segundo exemplo, os apóstolos. Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4, eu vou precisar que você abra agora, Paulinho. Vai dizer assim: os apóstolos agora, Jesus acaba de ser crucificado, e ele deixa para a sua igreja um legado, e de pregar o evangelho para toda criatura. E agora os apóstolos vão dar andamento para a igreja, e Jesus fala para eles: vocês vão ficar aqui até que do alto sejam revestidos de poder, amém? E aí, no capítulo 2, verso 1, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Diga, todos em um só lugar. Você está entendendo a importância de você ser igreja? A importância de você estar reunido na sua célula, reunido no culto, reunido na oração de sexta-feira? É porque estavam todos no mesmo lugar. A Bíblia não fala que estava cada um na sua casa assistindo Netflix. Estava todos em um só lugar. Segundo, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Vai passando, meu filho, até o 4. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então estavam todos reunidos, estavam todos orando no mesmo lugar, em um só lugar. E de repente vem do céu o poder que Jesus falou que viria. Mas o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo é Deus, amém?
Ele desce sobre os apóstolos, ele batiza os apóstolos, e aí eles começam a falar em línguas, enche eles de poder. Ou seja, uma reunião de oração. Os estudiosos dizem que foram 10 dias que eles tiveram que aguardar. Jesus falou, vocês vão ficar aqui que do alto vai ser revestido. Passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5. Vocês acham que ele não começou a desanimar? Eu imagino a cabeça deles pensando, mas já faz 10 dias que nós estamos aqui orando, clamando, pedindo, cadê o poder do alto que Jesus falou? Pode ser que muitos falaram isso, e aconteceu isso porque muitos abandonaram essa reunião. Mas o dia que a presença de Deus veio, todos que estavam lá foram cheios e batizados do poder. E aí o que acontece? No verso 14 ao 21. 14. Verso 14. Agora eles estão cheios da presença. Eu vou abrir aqui. Amém. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasparam as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento. Não, perdão, você colocou errado, irmãos. É 2,14. Por isso que eu vi que não estava fazendo sentido, ué. Eu não sei aonde que eu ia encaixar o que eu ia falar. Jesus. Aí, ó, então Pedro, eles estavam cheios, volta aqui, eles estavam cheios do Espírito Santo. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar isto, ouçam com atenção. Então todos falaram, esses caras estão bêbados, esses caras estão loucos. Eles tomaram cachaça na ceia e estão aí achando que estão falando em línguas. Aí ele fala, deixa eu explicar. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Olha que absurdo. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E o que foi predito? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Quem crê, diga amém. Isso é uma promessa ainda para você. E aí eles estavam cheios do Espírito Santo. Pedro começa a explicar o que estava acontecendo. Eles falaram, ele está bêbado. Ele falou, não, a gente não está bêbado não. É o seguinte, está se cumprindo o que a própria Escritura disse, que o Espírito Santo viria. E hoje ele veio. E aí Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem. Na primeira pregação de Pedro. Sabe por quê? Quando você está cheio do Espírito Santo, o poder de Deus se manifesta na sua vida. Muitos querem pregar para multidões. Mas primeiro você precisa receber do Espírito. Você precisa estar cheio do Espírito. Porque você não vai fazer força. Você não vai ter que ser eloquente. Você não vai ter que falar bonito. Você simplesmente vai abrir a tua boca e falar, ó, o que está acontecendo é o seguinte, Deus prometeu e Deus está fazendo. Então ali eles começam, e qual que é o resultado desse avivamento? Ele começa a pregar, 3.000 pessoas se convertem, e o resultado, do 37 ao 42, Paulinho. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida.
Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Esse foi o resultado de ser cheio do Espírito Santo, de um povo que se reuniu para orar, para clamar e receber o poder do alto. Esse foi o resultado. A primeira pregação foi 3.000. Pessoas foram batizadas, pessoas foram salvas. Pessoas que estavam indo para o inferno foram salvas. A Bíblia diz que enquanto eles passavam pela rua, a sombra dos apóstolos curavam. As pessoas seguiam os apóstolos porque havia poder de Deus na vida deles. Talvez você fique pensando, mas isso aí é na época dos apóstolos. Isso aí é para os apóstolos, não tem nada a ver comigo. Isso aí acabou. Por que eu vou viver um negócio desse? O que tem a ver com a minha vida? Os apóstolos eram ungidos, andaram com o Senhor. Eu não andei com o Senhor, eu tenho malemar 10 minutos com Ele por dia. Mas aí eu quero te contar alguns testemunhos do que Deus tem feito na história da igreja. Na verdade eu separei alguns, porque tem um monte. Mas eu separei alguns porque esses realmente mexem comigo, mexem com o meu coração. Então eu te dei 2 exemplos bíblicos agora de um avivamento de oração, Esther e os apóstolos. Mas eu quero te contar a história dos morávios. Quantos já ouviram falar dos morávios? Aleluia. Os morávios nasceram na região da Boêmia, atual República Tcheca, influenciado pelos ensinos de John Hus. John Hus foi um pré-reformador, foi um homem que lutou contra os dogmas da Igreja Católica, contra as heresias da Igreja Católica, e aí ele foi perseguido e foi morto. Mas ele deixou um legado. Então os hussitas são os seus descendentes. Assim como nós somos cristãos, nós somos descendentes de Cristo. Os hussitas são descendentes de John Hus. E esses hussitas, na época de praticamente 1800, no século XVIII, houve a Guerra dos 30 Anos. Quem já ouviu falar? Se você estudar a história, você vai ouvir. Na época da minha escola eu não aprendi não, eu aprendi depois. Mas minha professora falou. E aí na Guerra dos 30 Anos, a igreja protestante e a igreja católica começam uma guerra e começa a morte para todo lado. Porque até agora, as guerras ainda não eram tão violentas, mas agora começa a violência. E mata daqui, mata de lá. Então os hussitas, esses descendentes de John Hus, eles saem, são refugiados, eles saem da sua cidade e vão para um lugar, numa cidade aonde existe um homem, chamado Conde de Zinzendorf. Um bom nome para você pôr no seu filho. Esse Conde de Zinzendorf, ele é um homem muito rico, mas ele é um pietista. Ele é um homem muito piedoso, amava a palavra, amava as escrituras, era estudante, mas era um cara muito rico. Ele tinha muita terra. Então o que ele faz? Ele pega esses refugiados, os hussitas e os outros refugiados que não queriam se envolver na guerra, todos vão para o mesmo lugar porque ficam sabendo que esse homem está abrigando essas pessoas. E aí esse homem começa a abrigar todo tipo de cristão. Tinha os hussitas, tinha os arminianos, os calvinistas e todo tipo de teologia daquela época estavam reunidos no mesmo lugar. Sabe o que aconteceu? Virou uma bagunça. Porque você já imaginou um presbiteriano, um assembleiano, pastor Ricardo? Você já imaginou todo mundo junto e vamos adorar a Deus junto? A bagunça que seria uma benção, mas a bagunça que seria. E aí o que aconteceu? Na história conta que eles tinham que fazer cultos separados, porque cada um tinha o seu jeito de cultuar a Deus. Só que chegou uma época que eles começaram a ir no culto do outro só para ficar falando, isso aí está errado, o que você está pregando está errado. E começou uma briga, começou uma discussão, e o Conde de Zinzendorf, o que ele faz? Ele era um jurista, então ele faz um termo e manda para todo mundo, se reúne todo mundo e fala, é o seguinte, se for para ficar aqui, vai ter que ser em unidade. Eu vou fazer um termo e vai ter que todo mundo assinar, se for para morar na minha propriedade, vai ter que ter unidade. E aí esse Conde de Zinzendorf faz esse termo, põe todo mundo para assinar, e agora ele começa a pregar sobre unidade. Ele prega 5 sermões baseados nas cartas de João.
o amor ao próximo. Você fala que você ama a Deus, mas você não ama o próximo. E ele começa a pregar. Na quinta reunião, a história conta que o Espírito Santo desceu sobre todos eles. E eles foram tão constrangidos pelo amor de Deus, tão tocados pelo amor de Deus, que a história conta que eles começavam a chorar, eles começavam a se abraçar e começavam a falar que amavam uns aos outros, porque Deus estava movendo e trazendo unidade no meio daquele povo. E ali eles começaram a cultuar junto, mesmo com as suas dificuldades. Sabe qual que era o lema de Zinzendorf? Aquilo que nos une é maior daquilo que nos separa. A frase que nós gostamos de postar no Facebook. Ele declarou isso: se aquilo que nos une não foi maior daquilo que nos separa, então sai. Todos foram constrangidos pelo amor de Deus. E dali é criado um movimento de oração. 12 mulheres, 12 homens se levantam e fazem um relógio de oração 24 horas por dia. Eles decidiram: nós vamos orar 24 horas por dia. Sabe quanto tempo durou esse relógio de oração? Mais de 100 anos. Sem parar. Eles leram em 2 Crônicas, quando Deus fala assim: o fogo nunca se apagará. E aí eles foram tomados por essa realidade, por essa verdade. E eles começaram a orar. E durou mais de 100 anos esse movimento de oração. Só que o que aconteceu, Carlos? Tá bom, então eles só oravam? Não. Porque essa oração despertou um desejo dentro do coração daqueles homens, pelas pessoas do mundo, pelos perdidos. Então agora eles amavam as pessoas do mundo. Então aí começa o movimento missionário. Foi o primeiro movimento missionário na Europa. E os russitas, que agora são os morávios, por causa da região da Morávia, o nome Morávia é por causa da região da Morávia, agora eles criam um movimento de missões, através do que foi gerado em oração. Porque é isso que a oração causa no povo. Um desejo pelo perdido. Um desespero santo em ver a sua família, o seu irmão, o seu pai, seus avós, seus amigos indo para o inferno e você não conseguir fazer nada. Eles não tinham isso, eles falavam: eu precisava pregar o evangelho, eu preciso falar do amor de Deus. Então eles tinham outras coisas, eles amavam a palavra, eles tinham cânticos, eles viviam cantando, eles eram conhecidos por cânticos. Mas esse movimento missionário enviou missionários para todos os lugares do mundo. Os morávios alcançou praticamente todas as regiões do mundo, pregando o evangelho. Só que eles não iam só para os lugares mais bonitos, eles iam para os lugares onde ninguém podia entrar. Hoje nós vemos esse movimento na África, nos lugares no Paquistão, no Nepal. Nós vemos esses movimentos, mas isso são resultado, são um legado desses homens. E a história conta, eu não sei, toda vez que eu vou contar eu choro, mas a história conta que esses missionários, eles eram eles tinham um ardente ardor no coração deles por evangelizar, por pregar o evangelho, que eles faziam qualquer coisa. Um dia eles ficaram sabendo de uma ilha onde tinham 2.000 escravos negros. E eles falaram: a gente precisa pregar naquele lugar. Entraram em contato com o proprietário da ilha. O proprietário da ilha falou: cristão nenhum entra aqui. Se for para entrar aqui, vai ter que entrar para trabalhar. E ele proibiu. Sabe o que os morávios fez? Levantaram os missionários para se venderem como escravo para aquele homem. E aí esses missionários, a história conta que eles estavam partindo. Eles entraram no navio. E o povo todo cantando, glorificando a Deus pela vida deles, a família desesperada porque eles nunca mais voltaram. Eles foram vendidos como escravos, mas eles nunca mais voltaram. E foram homens que deram a sua vida em prol, eles se venderam como escravo, irmãos. Eles foram trabalhar como escravo para pregar o evangelho para 2.000 pessoas que o mundo não reconhecia como digno. E às vezes eu paro, eu penso, eu falo: meu Deus, às vezes a gente não quer nem sair da nossa cama. Às vezes a gente não quer nem largar sexta-feira o nosso conforto para vir orar.
Que dia que nós vamos levantar jovens que falam assim: eu quero ir embora, eu quero fazer missões, eu quero pregar o evangelho para toda criatura nessa cidade. E a minha indignação, porque eram todos jovens, e eu sou líder de jovens, irmãos, e eu não vejo isso. O que me faz ficar indignado, o que me faz chorar diante da presença do Senhor é: quando que nós vamos ver isso? Será que Deus não vai poder escrever a história através de nós? Porque nós não queremos abrir mão da nossa vida, nós não queremos abrir mão dos nossos negócios, para que o evangelho seja pregado. Tem tanta gente precisando, tem tanta gente necessitada de ouvir o evangelho, e nós estamos vivendo a nossa vida de segunda a sexta, e de final de semana a gente é um religioso que vem aqui. E aí eles foram pregar o evangelho, e os moravianos continuaram o seu movimento. E é interessante que não só isso, porque os moravianos foram responsáveis pela conversão de John Wesley. Quem já ouviu falar de John Wesley? É um grande avivalista. E John Wesley um dia estava viajando para estudar, e ele encontrou os moravianos dentro de um navio, e começou uma tempestade. E John Wesley ficou desesperado, porque ainda era um religioso, ainda era muito... Ele não acreditava que ele era salvo, ele não tinha convicção de que ele era salvo. E os moravianos estavam no mesmo barco, começou a tempestade, raio, começou a quebrar tudo. E John Wesley ficou desesperado, pedindo perdão para Deus. Deus, eu me arrependo, eu me arrependo. E quando ele olha para os moravianos cantando dentro do navio, com uma alegria, em paz, porque eram salvos. E John Wesley, indignado, chega para eles e fala: mas como assim? Como vocês estão em paz? A gente vai morrer. E aí a história conta que eles pregaram para John Wesley. John Wesley tem uma experiência com Deus, e naquela noite, a partir daquele momento, ele vai para o seu destino e fica pensando naquilo: mas que convicção é essa que eu sou salvo? E a Bíblia diz que ele tem uma experiência com Cristo, em Romanos, onde a Bíblia diz que não é pelas nossas obras, mas é pela fé a nossa salvação. E ali ele se converte, ele tem um novo nascimento. Um movimento de oração. Começou com 12 homens, 12 mulheres. Será que aqui tem 12 homens, 12 mulheres? Às vezes você fala, é muita coisa para 100 anos. Foram 12 homens, 12 mulheres, que entregaram a sua vida para orar 1 hora por dia. Não era mais que isso, era 1 hora por dia. E por causa disso, um grande avivalista se converteu. Pessoas que estavam indo para o inferno se converteram. Como vocês estão entendendo? Diga amém. Eu não tenho muito mais tempo, eu vou falar do último. O próximo avivamento, País de Gales. O avivamento, quem já ouviu falar do País de Gales? Bênção também, né? País de Gales foi um dos mais impressionantes avivamentos da história. Ele durou apenas 9 meses, mas ele foi muito intenso. A história conta que mais de 100 mil pessoas se converteram nesse avivamento, em 9 meses. 100 mil pessoas foram alcançados por causa de homens que decidiram entregar sua vida em prol de buscar o Senhor. O avivamento começou em 1904, na pequena cidade de Longor, com Evan Roberts, um jovem de 26 anos. 26 anos, irmãos. Aos 13 anos de idade, Roberts começou a ter fome e sede e orar por 2 coisas mais importantes. Primeiro, para que o Espírito Santo enchesse ele. E segundo, para que Deus reenviasse o avivamento no País de Gales. Com 13 anos de idade, ele começou a orar isso: Senhor, me enche do Espírito Santo. Manda o avivamento no País de Gales. E ele passou 13 anos orando. Com 26 anos, ele vai ter essa experiência, mas 13 anos orando. Nunca desistiu, nunca parou. Dia 30 de outubro de 1904, após retornar de um seminário por ter tido uma visão que Deus queria que ele pregasse aos seus amigos de infância, ele começa a pregar e passar a visão do avivamento para jovens, e o fogo começa a se espalhar.
Então ele está lá no seminário, ele foi enviado para estudar por causa de seus pais queriam que estudasse. Mas lá no seminário ele tem uma visão com o Senhor, que o Senhor mostra aos amigos de infância dele. Então ele volta para sua cidade natal porque ele entendeu que ele deveria pregar para os seus amigos de infância. E ele começa a pregar para os seus amigos de infância, começa a espalhar a visão do avivamento, aquilo que Deus tinha dado para ele. E esse fogo começa a se espalhar, e começa a se espalhar pelas igrejas. E um movimento começa a crescer. E a única oração que Roberts ensinou aos seus amigos foi: Senhor, nos envia o Espírito Santo agora. É a única oração que ele fazia. Ele não falava: Senhor, converte os nossos políticos, Senhor, converte o fulano, Senhor, faz isso. Não, ele falou: manda o Espírito Santo. Porque desde o começo, lembra? Quando o Espírito Santo entra na história, as coisas mudam. Foi assim com Esther, foi assim com os apóstolos, foi assim com os moravianos. Quando a presença de Deus entra na história, a história muda. Ele entendeu isso. E ele falava: vamos orar para que o Espírito Santo encha as nossas vidas. E o fogo começa a se espalhar, mais de 100 mil pessoas são alcançadas. Os efeitos do avivamento estenderam-se muito além dos cultos e reuniões de oração. Então não era só a oração que todo mundo caía no fogo, babava no chão, rolava, virava cambalhota. Os bares, os cinemas fecharam, as livrarias evangélicas venderam todos os seus estoques de Bíblia. O avivamento tornou-se manchete nos principais jornais do país. A presença de Deus parecia ser universal e inevitável, invadindo não somente as igrejas e reuniões de oração, mas se manifestando também nas ruas, nos trens, nos lares, nas tavernas. Olha que interessante a declaração de um dos historiadores. Em muitos casos, os fregueses estavam nas tavernas onde bebia. Pediam bebidas e depois davam meia volta e saíam, deixando elas intactas no balcão. O sentimento da presença de Deus era tal que praticamente paralisava o braço daquele que ia levar o copo à boca. A presença de Deus tomou conta daquele local. Mais de 100 mil pessoas foram alcançadas, os bares foram alcançados. As livrarias não tinham mais Bíblia para vender. Os hospitais foram alcançados. Evan Roberts trabalhou sem parar no avivamento. Ele não queria que as pessoas olhassem para ele. E ele tinha um negócio, ele não queria dar entrevista para jornal, ele não queria que as pessoas olhassem para ele. E esse foi eu acredito que não foi o erro dele, mas foi o que usaram para terminar com a vida dele. Ele morre depois de alguns anos por não cuidar da sua saúde. Mas ele é convencido por uma mulher que todos estavam olhando para ele, não estavam mais olhando para a glória de Deus. Então ele se retira do avivamento, ele deixa os discípulos continuarem e esse avivamento morre. Mas enquanto Deus estava fazendo, pessoas se convertiam, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas, famílias eram transformadas, a história do mundo era mudada. A história do país de Gales foi mudada. E o último avivamento é da Rua Azusa. Esse eu amo também. É um avivamento um pouquinho mais longo, durou em torno de 9 a 10 anos, que foi uma consequência do avivamento do país de Gales. William Simmons, ele foi para o país de Gales, porque todos iam para lá para ver o que estava acontecendo. E ele teve uma experiência e muitos voltavam e queriam praticar esse avivamento que eles viram lá nas suas igrejas locais. Então, William Simmons, ele começou a pregar na sua igreja local e ele foi expulso da igreja local porque ele falava que a oração em línguas era consequência do batismo no Espírito Santo. Mas ele não orava em línguas. Ele não tinha tido a experiência de orar em línguas, mas pregava, porque essa era a convicção dele. E aí ele é expulso, não deixaram ele pregar. Quando ele foi visitar uma igreja, eram 2 dias de pregação. O primeiro ele pregou, o segundo trancaram a igreja com cadeado, o prédio. Só que alguns irmãos que ouviram a primeira mensagem se uniram a ele, então eles criaram um movimento ali, criaram uma igreja eclesiástica fora dos prédios. E aí eles encontram um lugar para se reunir, e a Bíblia diz que eles começam a clamar, daqui a pouco um tem uma experiência com oração em línguas, daqui a pouco a esposa de Simmons, que ainda não era esposa dele, tem uma experiência em oração em línguas, e daqui a pouco o próprio Simmons tem uma experiência em oração em línguas.
A Bíblia fala que eles se reuniam de 300 a 1.500 pessoas num quadradinho. E aí a Bíblia diz que... A Bíblia não, perdão. A história diz... Estou acostumado a falar que é a Bíblia. A história diz que eles gritavam muito. E por causa da gritaria o teto caiu. Lógico que não foi por causa disso, né? Mas o teto caiu daquele barracão. Então eles saem desse lugar e vão para o lugar na rua Azusa. E naquele lugar eles começam a clamar, começam a pedir pela presença de Deus. E um avivamento começa ali. E as pessoas começam a vir de todos os lugares para ver o que está acontecendo. A história conta, tem alguns historiadores que falam que quarteirões para frente, para trás, para o lado, enquanto você estava chegando na rua Azusa, antes de você chegar, quarteirões antes, você já podia sentir a presença de Deus. Era um convencimento. E sabe o que todos esses avivamentos gerou? Primeiro, arrependimento dos pecados. Eu falei aqui para os irmãos que eu estou chorando desde ontem, mas é por causa disso. Porque eu não sei, eu não tenho clareza, eu não consigo enxergar, mas eu sinto algo compungindo meu coração dentro de mim, me levando a me arrepender, a pedir perdão ao Senhor. Muitas vezes nós achamos bom demais, irmãos. Às vezes nós nos acostumamos com a vida rasa, a vida espiritualmente apática, e todo avivamento vai gerar isso no seu coração: arrependimento, perdão dos pecados. E o segundo, gera um anelo para que novas pessoas se convertam, gera um desespero santo dentro do seu coração, mas tudo isso é através da oração, tudo isso é através de um povo que ora, um povo que se levanta. E hoje Deus está nos chamando para isso. Hoje Deus está nos chamando como igreja, para você ter experiências, não para você só contar as histórias lindas, maravilhosas de todos os avivamentos, mas que Deus continue escrevendo a história, e lá na frente nós possamos contar: na nossa geração houve um avivamento através da nossa vida. Nós podemos ser canal de Deus para essa geração. Esses homens e mulheres que estão vivos hoje podem ser tocados pela presença de Deus através da sua vida. Mas você precisa se levantar. Se eu e você nos posicionarmos em oração, Deus virá e sarará a nossa terra. Se puder pôr louvor, Paulinho. Está separado aí já? Último testemunho recente, porque às vezes você fala, mas foi em 1900 isso, né, Carlão? Semana passada eu ouvi um testemunho, recebi uma publicação de um jovem nos Estados Unidos, num país pequeno, numa cidadezinha pequena, abandonada, perdida. Há muita prostituição, há muita violência. Uma cidade assim que todos olham para ela e falam assim: eu não vou para lá, mas nunca. Um menino se levanta, de 25 anos, impulsionado pelo seu pastor, ele começa a orar, e aí ele começa a pregar nas escolas. Isso há um mês, tá? Se você puder procurar depois, há um mês atrás. Ele começou a pregar nas escolas. Todas as escolas já chamaram ele para pregar. Todas as diretoras já marcaram a agenda para ele pregar. Em um mês, 500 pessoas foram batizadas. Mês passado. Deus está levantando um povo, irmãos. Deus está levantando um menino de 25 anos para pregar numa cidade perdida. 500 pessoas são batizadas por mês. Você já imaginou se eu e você nos levantarmos para orar nesses dias? O que Deus pode fazer através da minha e da sua vida? Vamos ficar de pé? Irmãos, não adianta a gente ficar aqui falando que você deve ser despertado para o ID, para missões, para cumprir. Não adianta eu contar histórias empolgantes que movem meu coração, que movem o seu. Não adianta se nós não nos levantarmos em oração. Se nós não decidirmos, se você não decidir pessoalmente, você e sua família, a falar: eu quero fazer parte da história de Deus. Eu quero construir algo.
Eu quero permitir que Deus faça através de mim. Não vai adiantar nada. Mas se você se posicionar, irmãos, você pode ter certeza, Deus vai mudar a história dessa nação. Deus vai mudar a história dessa cidade. E vai ser através da sua vida, amém? Feche seus olhos.